Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo. Venho tentando trazer celebridades da medicina para brilhantar aí a nossa cabeça, abrir um pouquinho as nossas ideias, para a gente tirar um pouquinho essa áurea negativa pós-pandemia aí que a gente está passando e ver se a gente consegue modelar e trilhar um caminho de maior sucesso dentro da nossa medicina. Hoje a gente está fazendo aqui um aniversário, nosso 80º episódio, episódio número 80, com muita felicidade. Trago um grande amigo, André Luiz Oliveira de Souza, Andrezinho para os íntimos, o quarto não médico do canal, um advogado, grande gestor do mercado oftalmológico, passagem aí pelos grandes laboratórios da oftalmologia, finalizando o mestrado do Sebex comigo, passagem para o CBV, Fundo Pátria, pela tese da Opt, hoje CEO do Grupo Ver e do Hospital de Olhos de Sergipe. Muito bem-vindo, meu amigo André. Tudo bem? Doutor Ricardo, prazer estar com você, meu amigo, meu colega de mestrado. Prazer estar aqui, parabéns, viu, pela trajetória. 80 episódios é um caminho já considerado, né? Caminho bacana. Parabéns, acompanhei as últimas celebridades e aqui preciso fazer essa correção. Até então foram celebridades, então agora se abre uma exceção para começar uma nova jornada com pessoas mais triviais. Eu me sinto muito honrado em começar essa segunda parte, digamos assim, do canal. Um prazer estar com você, Ricardo. Eu sou até prolixo e repetitivo, porque eu falo que toda vez que a gente começa com esse disclaimer, né, esse banho de humildade aí, os episódios são maravilhosos. Então você já sabe que vem história boa por aí, mas vamos embora. Eu tenho que falar um negócio para todos vocês, que eu perturbei esse cara aí, acho que deve ter um ano que eu estou perturbando ele para ele participar do canal, e ele fica aí com essa história dele aí, que ele não é uma celebridade da medicina, e eu falo, o canal é meu, você é a celebridade da medicina mesmo, você não muda meus posicionamentos não, que eu que mando no meu canal, pô. Mas beleza, meu amigo, obrigado aí pela participação. Vamos com tudo. André, vamos lá. Você nasceu onde, André? Fala aí pra gente. Como é que foi sua infância e sua base familiar aí? Pô, Ricardo, acho que de tudo que a gente vai falar daqui para frente, não tem nada que eu me orgulhe mais do que as minhas raízes, a minha base. Tudo que vem depois é mero desdobramento e mera consequência desse banho que a gente dá dentro da nossa própria fonte, né? Eu sou, como a gente fala aqui em Goiás, eu sou goiano do pé rachado, porque aqui o clima é muito seco, né? Então, sou um goiano do pé rachado, nascido e criado em Goiânia, sou o mais velho de 3 filhos. Fui criado aqui num bairro habitacional, num conjunto tipo Coab, que é Conjunto Aruanã, que eu moro até hoje, resisto bravamente morar no mesmo bairro. Aqui eu controlo todas as minhas compras, todas as minhas amizades de mais de 40 anos. Sou um cara de muita raiz mesmo, sabe, Ricardo? Acho que talvez isso me resuma bem. Sou um goiano, um autêntico goiano. Maravilha. Família, não médicos, né? Seus pais faziam o quê, André? Ricardo, medicina nunca passou perto da minha família. Assim, meu pai é eletrotécnico, hoje aposentado, minha mãe professora de primário, sabe? Depois deu aula naquela época tinha o EJA, né? Educação para Jovens e Adultos, um canteiro de obra. Então, minha mãe professora de canteiro de obra, meu pai eletrotécnico, e por isso eu até fiz eletrotécnica no 2º grau, na Escola Técnica Federal de Goiás. Então, era meio que, como os filhos de médico precisam trilhar o caminho, né? Meu pai olhava para o meu futuro profissional, me indicou. Eu fiz um processo seletivo na época, não sei como é que era aí no Rio, aqui em Goiás a Escola Técnica Federal era bem competitiva. E aí consegui e fiz eletrotécnica. A minha formação de 2º grau é técnico em eletrotécnica. E trabalhei nisso durante um bom tempo. Era aqueles caras que andava de camisa de manga curta e de gravata, só que de ônibus, arrumando copiadora. Trabalhei na Canon, que era concorrente da Xerox, com as unhas todas pretas de toner, cara. Pegava ônibus para ir arrumar as copiadoras. E talvez essa rotina aí, não muito agradável, né, mas de muito trabalho, da qual eu me orgulho muito, me preparou muito e me fez dar um clique para a área comercial. Quando eu vi que a área técnica, embora entendesse, tivesse uma formação, não me enchia os olhos. E aí
comecei a namorar outras áreas, né? Mas basicamente minha formação de segundo grau é uma formação técnica. Com que idade isso? Com que idade que você ficava vendendo essas copiadoras? Cara, não era nem vendendo, era consertando, viu? Era pior do que vender, né? Eu não tinha essa habilidade ainda de venda. Eu consertava que tinha parado, né? Fazia manutenção. Uhum. Pô, Ricardo, eu comecei a fazer isso como estagiário, cara. Eu acho que com uns 17, fiz isso até tipo 20, 21. Antes disso, eu trabalhei também em outros estágios na área de eletrotécnica, né? Cortava a energia das pessoas, um outro trabalho super prazeroso, né? De você chegar, bater na porta e ir lá no medidor de energia e cortar a energia de quem não pagou. Várias vezes tinha que pedir apoio policial e o cara ameaçar, porque, pô, imagina que trabalho constrangedor. E como cortava o coração, cara, chegar na casa das famílias sem recurso, você cortar a energia. Aí eu falei, cara, não dá para fazer isso. Aí fui para a área da copiadora, meio que encontrando um afago, sabe? Deixei de cortar a energia das pessoas. Então, na área técnica, tive esses grandes grupos de experiência. Parte da tua vida. É. Então, a eletricidade me deu um choque, aí eu fui para o outro lado. E aí, no meio dessa história, você busca o direito por causa disso? Rapaz? Você foi tentar se defender desse pessoal que queria te matar, depois você desligava a luz, pô? Nada disso, cara. Direito foi muito mais tarde, cara. Eu falo para... Minha filha tem 19 anos e está com várias dificuldades aqui para encontrar o curso. Eu falo para ela, relaxa, porque eu comecei a fazer 5 cursos e só consegui terminar o 6º. Então, não precisa de pressa. Não, cara, o direito veio para mim muito tempo depois. Eu, quando decidi sair dessa área técnica, quis realmente começar numa área mais comercial, né? E aí, na época, pô, o melhor emprego aqui para Goiás, eu olhava assim, né? As pessoas eram os propagandistas, os representantes. Mas eu não tinha nenhuma das 6 ou 8 qualificações básicas, né? Mas talvez, Ricardo... Você fez direito depois da bagagem do trabalhar como propagandista? Pensei que tivesse sido ao contrário. Sim. Entendi. Não. Trabalhando como faz propagandista, sentido, faz sentido. Tentei fazer comércio exterior, tentei fazer administração de empresa, fiz 2 anos e meio de jornalismo e nada enchia minha alma. Tudo achava legal, mas não era uma coisa que eu falava, cara, isso eu quero trabalhar o resto da minha vida. Isso só lá na frente no direito. Mas era para buscar uma ascensão profissional? Era para buscar grana? Como é que era essa busca do ensino superior? Não, Ricardo. Não, eu sempre olhei o ensino como algo totalmente descolado da ascensão. Eu sempre olhei o ensino como alguma coisa que enche a alma mesmo, sabe? Nunca olhei para um curso superior pensando em colocação profissional. Até porque nessa época, né, das tentativas de curso superior, eu já estava na indústria com uma condição de salário melhor, porque até entrar na indústria, eu lembro que nossa casa era de 4 cômodos, 2 quartos, sala e cozinha, né? E um banheiro para todo mundo. E até entrar na indústria, eu e meus 2 irmãos dormíamos no mesmo quarto, eu e o meu irmão caçula numa cama de casal e o outro na cama de solteiro. Eu lembro disso muito claro, porque com o primeiro salário, quando entrei na Alcon lá, sei lá, 97, eu comprei uma cama para mim, cara, só para mim. Então foi uma baita liberdade, sabe? Depois construí um quarto só para mim, com banheiro. Então foi uma ascensão profissional pelo trabalho e o estudo veio depois, eu acho que me ajudando a trilhar o melhor caminho, mas não necessariamente com ascensão profissional. Sempre entendi essas duas coisas muito separadas uma da outra. E esse ponto é muito relevante, André. Eu acho que a gente está passando por um momento de mercado, de certa forma, complicado, principalmente na carreira do médico, né? Que tem essa questão do tempo de formação e dificilmente, principalmente nas faculdades particulares, dificilmente você consegue ter o retorno desse investimento aí num prazo menor do que 10 anos, as pessoas não fazem essas contas, fica aquela maluquice toda. Como é que foi isso para você? Essa questão de ter buscado o trabalho, não ter ido para a questão dos estudos ou continuado? Como é que foi esse... valeu a pena? Você indica isso para a tua filha e para os jovens todos aí que estão escutando e assistindo a gente? Como é que você pensa nessa história de trabalhar primeiro para depois fazer um estudo, estudar junto com o trabalho, tem que estudar antes e depois você trabalha? O que você pensa a respeito disso? Super importante sua consideração. Jamais descartar e deixar o estudo para um segundo momento. O estudo é sempre necessário e deve ser prioridade. Acho apenas que, às vezes, a gente não deve renunciar a uma oportunidade de crescer profissionalmente. Crescer profissionalmente, eu não estou falando de salário, eu estou falando em qualificar-se profissionalmente em alguma coisa, porque essa ideia dessa caixinha, né, Ricardo, que
quem fez direito tem que ser advogado, quem fez medicina tem que atender paciente, quem fez contabilidade tem que ter um escritório. Perfeito, perfeito. Acho que essa caixinha se quebrou há muito tempo, né? A sua formação pode ter a ver com a sua atuação e pode não ter nada a ver. Por exemplo, hoje, do que eu trabalho, provavelmente dos meus colegas lá que formaram em direito comigo, se eu falasse para eles que eu queria fazer isso, eles iam dizer que eu estava no curso errado. Mas é um pouco dessa caixinha feita no século passado, em que a gente só podia atuar naquilo que nós estudamos. E o nosso professor, que a gente teve aula junto lá no mestrado do German, fala isso, né? Que medicina é uma coisa tão legal, da parte aí dos médicos, que você pode fazer tanta coisa, inclusive atender pacientes, né? Acho que abre muito o aspecto. E quando a gente olha para o estudo, não como uma caixa, mas como um horizonte que nos abre de possibilidades, primeiro que a gente não está vinculado aos vieses daqueles que nos antecederam, a gente pode inovar, né? E o estudo é, sobretudo, uma possibilidade de inovação, porque senão ele é uma repetição. E na vida a gente não veio para repetir, né, Ricardo? Eu lembro que quando eu tentei entrar na indústria, precisava ter experiência com vendas, ter noção de inglês e ter curso superior. Eu estava terminando a eletrotécnica, não falava nada em inglês e nunca tinha vendido nada, mas eu queria muito. Eu lembro que o nosso amigo, você deve conhecer o Toneto, que hoje é gerente nacional da Alcon, era gerente regional na época, falou para mim: André, você não tem uma qualidade, cara, seu currículo é o pior dos 170 que eu tenho. E com muita tranquilidade eu disse: eu tenho certeza disso, mas eu tenho também outra certeza: ninguém quer e ninguém precisa desse trampo, desse emprego igual eu. E ele foi deixando eu passar das fases, sabe? Depois de muito tempo ele me contou que nem tinha tanta fase assim, mas ele criou umas fases para dificultar, porque realmente meu currículo era muito ruim, cara, mas eu tinha muita vontade, sabe? Eu deixei isso muito claro para ele. E a última etapa da entrevista eu precisei financiar um pneu aí para ir de Goiânia a Uberlândia para fazer a prova final lá da seleção. Cheguei atrasado, o pneu novo furou na estrada, e depois que eu descobri que não tinha nada disso, processo seletivo, a vaga já era minha, mas ele queria me testar mesmo, porque o currículo era muito ruim, sabe? E aí eu entrei na indústria farmacêutica, enfim, na oftalmologia já são 25 anos, e hoje eu falo para todo mundo que se der, Deus o livre, né, uma epidemia nos oftalmologistas aqui em casa, a gente morre de fome, porque eu vivo da oftalmologia, minha esposa também é gestora da indústria, então a gente reza todos os dias para que Deus dê muita saúde para vocês, porque a gente vive junto com vocês. Então, sou um bravo defensor da oftalmologia, como se o fosse, de verdade. Muito bom, muito bom. Me diz um negócio, entre as suas várias passagens aí dentro da indústria, a indústria é muito parecida, as empresas são semelhantes, as empresas são completamente diferentes. A gente aqui que vê do lado médico tem suas peculiaridades, tem muita correlação com o que você era em termos de propagandista, né? Acaba que a indústria se traduz muito pela interlocução de cada pessoa, mas como é que você vê estando dentro aí nas entranhas das maiores empresas aí brasileiras aí mundiais? Ricardo, elas têm um núcleo duro assim muito parecido, que acho que uma grande escola para mim, foi uma grande escola para mim, que é um núcleo muito profissional de tomada de decisões, né? Sobretudo as multinacionais. Eu tive a honra de trabalhar na indústria da oftalmologia em 3 grandes indústrias, né? Na Alcon, na Zeiss e na Bausch. Todas 3 uma matriz de decisões muito técnica, são empresas muito preparadas e que sabem onde querem chegar. Não necessariamente chegam, mas têm seu planejamento estratégico muito definido. Nisso elas parecem muito. Dentro das próprias empresas, elas têm divisões, e divisões no melhor termo possível, porque não é uma divisão de filosofia, é uma divisão de trabalho, né, de foco. Por exemplo, há uma diferença grande na metodologia da parte farma, da Alcon, por exemplo, do propagandista, da parte cirúrgica, porque tem pegada diferente, né? E há entre essas indústrias também uma diferença cultural, obviamente. Assim, você pega uma empresa que nasceu nos Estados Unidos e que tem um DNA como é Alcon e Bausch, é bem diferente de um DNA alemão da Zeiss, né? Mas todas elas absolutamente profissionais, grandes escolas. Ricardo, o pouco que eu sei, eu devo muito a essas indústrias, me capacitaram muito, apesar, peço desculpa por não ter sido um funcionário tão brilhante em todas elas, mas acho que construí belíssimas amizades e aprendi muito com esse pessoal, muito mesmo, são grandes profissionais. Qual foi o período, André, que você passa aí nessas empresas? Ricardo, eu idade fiquei... mais ou menos você tinha? Então, eu entrei na oftalmologia, acho que eu tinha 20, 21, 97, e fiquei até 2015, 16, alguma coisa assim.
Tá. Fiquei até 2012 na Alcon, e depois de 2012 a 2016 eu tive duas passagens pela Bausch e pela Zeiss. Com Uhum. essas passagens eu tinha a minha consultoria que eu já fazia para algumas clínicas, né? Quando eu saí da Alcon, eu montei a minha empresa que eu tenho até hoje, que é a 2020, que fazia essa consultoria. Foi um pouco de insight que eu tive, e aí já fazendo direito. Então eu fiquei na indústria de 97 a 2015, 16. E você entra no direito quando? Eu entro no direito em 2004, Ricardo. Eu morava em São José do Rio Preto, estava trabalhando pela Alcon Cirúrgica, e comecei a ver naquela época, não sei se você se é um jovem, não sei se você já era oftalmologista, mas começou a lançar as lentes multifocais, e aí na época as bifocais, né? E um frenesi, muita coisa de dúvida, assim, de ordem ética, legal, e eu comecei a estudar sozinho em casa o código de ética médica. Eu falei, cara, aqui deve ter algum lance que tem uma inspiração para que o médico pode ou não pode indicar. Todos ficavam com muito medo, porque a tecnologia ainda era muito Uhum. nova, e toda vez que chega uma tecnologia disruptiva, tem essa quebra de paradigmas, né, Ricardo? E aí eu achei alguns capítulos, preâmbulos, que me inspiraram para fazer um trabalho diferente. Falei, cara, no direito tem inspiração para ajudar o pessoal comercialmente na área da medicina, porque a área da medicina e precisa ser, na sua essência, conservadora, né? Se você não mostra um caminho, uma trilha de muita segurança, são pessoas que têm dificuldade de fazer transição. E aí eu me apaixonei no direito, querendo usufruir-me do direito nesse aspecto, sabe? De dar garantias para uma boa praxis de medicina. E já fiz o curso inteiro pensando, cara, tem que ter alguma coisa na área médica. E não tinha, Ricardo, na época. Eu participei aqui em Goiás da primeira turma de direito médico. Eu comecei a fazer o curso em São Paulo e depois fui transferido, porque pela Alco eu morei em vários estados. Espírito Santo, no Nordeste, e em São Paulo, e depois voltei para Goiás. Então, comecei a faculdade de Direito em São José do Rio Preto e concluí em Goiânia. Concluí em 2008 ou 2009, se não me engano. Tá. E a questão de descoberta e encontro de propósito, que hoje está tão em voga e tão em moda para a gente conversar, né? E no passado a gente não falava muito nisso, né? Era algo um pouquinho mais distante. Mas quando e como é que apareceu hoje essa convicção aí e certeza que você nitidamente passa para mim e para diversos colegas aí que te conhecem em relação a trazer aí uma medicina de qualidade e gerar processos administrativos e gerenciais para trazer um melhor resultado aí para toda a cadeia da oftalmologia. Ô, Ricardo, se eu passo essa certeza, eu preciso corrigir minha interlocução, cara. Eu sou um cara cheio de dúvidas e não tenho certeza quase nenhuma, a não ser da minha limitação mesmo. Então, peço desculpa por essa gafe aí. Eu tenho muitas dúvidas e tem alguns caminhos que a gente adquiriu uma bagagem que eu acho que é nesse sentido, sabe? Aliás, eu tenho morro de medo de quem tem muita certeza, viu, Ricardo? Normalmente, os meus diálogos com pessoas que têm muita certeza é curto, porque eu posso acrescentar muito pouco para essa pessoa, né? E vou tirar muito pouco dela também. Então, gosto de pessoas como você que tem muitas dúvidas e abre muitas nuances. Como que eu me encontro, né, nesse propósito que você me provoca aqui? Eu fui, Ricardo, ao longo de todos os anos que eu passei na indústria, é um segredo aqui, né? E falando num canal tão bem ouvido e bem assistido como o seu, vai deixar de ser segredo, mas tudo bem. Um spoiler que dá para revelar aqui no seu super canal Fala Doutores. Ricardo, sabe que eu nunca ganhei um prêmio de vendas, cara? Eu fui vendedor durante muito tempo em várias indústrias e nunca fui aquele premiado. Isso me incomodou muito durante muito tempo, porque eu era um bom profissional, eu era reconhecido e respeitado na indústria, tanto que consegui ser promovido, fui gestor nessas indústrias, mas eu não ganhava um prêmio por ser melhor vendedor. E aquilo me incomodava, eu não tinha esse skill, sabe? Esse hard skill. E aí, quando um dia a Alcon fez um prêmio de integração, que era o funcionário que melhor consegue fazer interlocução entre departamentos. Lembra quando eu te falei da divisão farma, cirúrgica? Era um projeto que chamava integração. Cara, quando fez isso, eu ganhei 3 prêmios seguidos. Eu entendi o que eu poderia ter uma habilidade, sabe?
E aí isso me abriu. Falei, cara, eu acho que eu sei congregar pessoas ao redor de um projeto. E eu comecei a me desenvolver nisso. Para mim não tinha nada claro. Eu tinha um monte de dúvida e tinha dois fatos, né? Se eu fizesse um estudo retrospectivo e fosse defender uma metodologia, eu faria no skill vendas, eu sou razoável, medíocre, sem a palavra pejorativa, mas médio. Não era o último, mas nunca foi o primeiro. Nunca, nunca. E quando surgiu esses prêmios por integração, eu arrastei todos. Eu falei, cara, acho que é isso que eu tenho uma habilidade. Então a gente tem que ter a grandeza de entender que você não é bom em tudo, e naquilo que, que a vida vai te mostrando que você tem um mínimo de habilidade, pelo menos tenho feito isso, aí eu invisto tempo, energia, conversa, toda interlocução para desenvolver essa habilidade, né? Sem esquecer das outras, mas o meu propósito nasceu assim. Eu decidi que eu queria interagir com pessoas, reunir pessoas ao redor de um propósito, de um objetivo comum. E aí, quer na área de vendas, quer na área da gestão, tudo passa por pessoas, né? Passa pelos 3 P's lá, e o P mais difícil, talvez, é o P das pessoas, e isso é o meu grande encanto. Eu adoro analisar pessoas. Enquanto eu estou conversando, eu estou vendo qual o melhor jeito, como ela passa a mensagem dela e como é que eu posso interpretar isso para quando eu for passar a mim, eu passar de maneira, primeiro, respeitosa, porque há métodos e métodos, né, Ricardo? De repente, o jeito que eu te convenço que você me acha um cara super legal pode passar arrogante, pedante ou brincalhão demais para outra pessoa. Então, eu me apaixonei nisso. O meu grande propósito não são negócios, de verdade. O meu propósito são pessoas que passam a ser uma base de alicerce total para fazer negócios. Como aquele CEO 2 vezes da empresa grande de café lá, né? Que diz que ele não está no ramo de café servindo pessoas, ele está no ramo de pessoas servindo café. Eu entendo isso. Na oftalmologia, na gestão ou nas vendas, a gente não está no ramo de oftalmologia servindo pessoas, a gente está no ramo de pessoas oferecendo serviços oftalmológicos. E aí eu faço uma pequena inversão, que é a pessoa antes da oftalmologia. E acho que isso talvez seja o resumo do meu propósito mesmo. Pô, não, muito legal, né? Eu acho que esse insight que você trouxe, né, de valorização do profissional, né? Você vê como é que mudou a tua vida, né? Por um prêmio que é algo relativamente simples da gente executar nas instituições, pequeno, médio, grande porte, né? E mudou completamente a tua vida, né? E muitas vezes, para quem está compondo, né, para a alta gestão que está criando aquilo ali, não faz muita diferença, né? Não muda ponteiro nenhum, não muda resultado, né? Mas você vê como é que você tem um profissional muito mais motivado e você conseguiu se encontrar, né? E aí, poxa, deixa eu te elogiar, você vai ficar aí com toda a tua humildade, que lhe é peculiar, mas, poxa, você é um grandíssimo profissional. E aí vou tirar até do profissional, você é uma grandíssima pessoa por toda a interação que a gente já teve em termos de aula, debates e discussões, e bem com o que você trouxe, né? Você consegue andar em diferentes meios, ser bem aceito, fazer colocações precisas e inteligentes, e com muita educação, às vezes até negativas e criticando, né? Então, você indo contra o sistema e contra qual é o teu objetivo, mas às vezes o teu interlocutor não consegue nem perceber que você está no momento de crítica, né? Que eu já presenciei isso já da tua parte, mas é um diferencial muito bacana que você conseguiu construir, e aí por auxílio da Alcon, né? Vamos aí fazer um elogio aí à indústria, que não pode a Alcon pagar nós aí, pode botar um dinheiro no canal aí, ninguém paga nada para mim, mas eu gosto sempre de elogiar quem consegue fazer o diferente e conseguiu fazer na tua vida, né? Bacana isso, pô. Conseguiu, Ricardo. E você vê que quando a gente perde, a gente não só perde. A gente perde um vírgula, a gente perde e aprende, né? Todas as vezes que eu vi meus colegas campeões de venda, e eles, Ricardo, olha que interessante, eles seguem sendo campeões de venda. O caminho deles era esse, eles eram muito bons nisso e continuam. Eu tenho amigos de equipe que continuam ganhando troféu e placa e grana ano após ano, eles são muito bons naquilo. Eu teria sido um cara muito medíocre se eu quisesse disputar aquilo, eu não tenho aquela habilidade. Então, acho que esse exercício de recuo diante daquilo que a gente não é bom, e talvez seja talvez a viagem mais complicada da gente fazer, Ricardo, é descobrir qual é
a grande colaboração que eu posso dar para o mundo. Quando eu descubro isso, e talvez a palavra que resuma isso é propósito mesmo, quando eu descubro o propósito, aí eu mergulho nele, porque aí a grana, o reconhecimento, isso é tudo secundário. É você mergulhar naquilo e falar, nasci para isso, estou aqui para fazer isso. E tenho esse prazer mesmo, Ricardo, trabalhar com pessoas, fazer interlocução, inclusive de assuntos que eu não domino, para mim prazeroso, sabe? Porque acho que as pessoas hoje conversam muito de quina, né? A gente começa a conversa hoje nesse mundo tão dividido e tão polarizado de todas as partes, de todos os assuntos, pessoas com certeza de esquerda e direita, de tese de investimento, de que o fundo é bom e o fundo é ruim. Essas coisas maniqueístas me assustam muito e eu tento fazer essa interlocução, porque como a boa filosofia ensina, o caminho do meio me parece sempre o mais razoável mesmo. Muito bom. E vamos continuar aqui no teu caminho. Como é que você encontra aí o MBA? Por que você buscou o MBA? Eu fiz MBA, eu terminei, eu concluí a faculdade, André, você estava falando aí da minha juventude. É bom sempre ser elogiado de jovem, né? Eu fiz 2000 a 2005, aí depois eu fiz especialização 6, 7 e 8. Eu termino em 9, né? Aí eu fiz MBA em 2012. Foi quando eu me associei à minha sócia e eu fiz para entender um pouquinho o business do consultório, da clínica e tudo mais. Como é que foi tua busca? A minha foi por isso. Como é que foi tua busca aí do MBA aí de gestão em saúde? Ricardo, eu sempre busquei essas qualificações quando eu conseguia primeiro mapear a minha área de carência, sabe? Aquilo que eu precisava desenvolver. Na minha carreira, eu sempre trabalhei muito para achar esse tipo de foco. Se você permite, eu vou dar um passo atrás, que é como eu cheguei lá, né? Quando eu fiz a primeira especialização, que foi de direito médico, eu entendi que tinha muito para eu colaborar na área médica oftalmológica com o conhecimento do direito. Quando eu saí da ALCO em 2012, eu lembro que eu fui de maneira Você que assim, bancou, André? Ou a indústria bancava faculdade e especialização para você? Não. A indústria me deu boas condições para bancar e eu sempre banquei, e com muita honra isso. A indústria dava todas as condições, né? Tanto Alcon, Bausch e Isai são empresas que remuneram bem e que dão boas condições de trabalho. Quando eu saio da Alcon em 2012, eu fui anunciar para o meu principal cliente aqui em Goiás, que era o Dr. Marcos, né? Um abraço, meu padrinho e inspirador, Dr. Marcos. Fui contar para ele que eu tinha saído. E com o coração partido. Doutor Marcos já está convidado, hein? Doutor Marcos já está convidado para o canal, está precisando aparecer por aqui. Aí sim, celebridade, hein, Ricardo? Então, quando eu fui anunciar para ele, como um cliente e amigo, né, que eu tinha saído, o Dr. Marcos, muito pragmático, me convidou imediatamente para ajudá-lo uma época lá no CBV. Na época ele estava instituindo as diretorias, né, sempre à frente do tempo dele. Os hospitais tinham apenas o administrador e ele estava colocando diretoria comercial, diretoria executiva, diretoria clínica, diretoria técnica. Nesse rearranjo que eu participei no CBV, que foi disruptivo, foi quando eu saio da indústria para começar na gestão mesmo, eu entendi que eu precisava estudar um pouco mais dessa outra área, que eu estava mais ou menos confortável no direito, mais ou menos confortável na área comercial, mas a gestão de um ativo de saúde era uma outra seara. E hoje, Ricardo, é até curioso, né? Porque as pessoas fazem os cursos muito rápidos e se tornam especialistas das coisas assim do dia para a noite, né? Como se um mero canudo desse para você a condição de atuar. Exatamente. Eu sou um crítico disso, sabe, Ricardo? Eu acho que o conhecimento empírico, aquele do umbigo no balcão, colabora tanto quanto uma formação técnica formal para um curso. Então, a minha busca por um MBA foi depois que eu mapeei que era uma carência da minha formação, metodologias e instrumentos claros para gerir um ativo de saúde. E aí eu fui buscar entre todas as indústrias. Nessa época eu já estava migrando da indústria para o fundo, né? O Amaury, que esteve aqui com você, também outro grande abraço. Você já trouxe essa celebridade aqui, foi meu chefe várias vezes, inclusive no Pátria. E aí eu vi essa movimentação de consolidação e falei, opa, para participar disso eu vou precisar de uma outra chancela e de uma outra metodologia. Foi aí que eu busquei o MBA de gestão em saúde para mapear, depois de ter mapeado essa carência na minha formação mesmo. Espera aí, deixa eu retornar nisso daí, então, que
esse caminho aí ficou confuso para mim. Você tinha feito a tua especialização do direito médico e você utilizava isso na indústria? Eu utilizava na indústria, Pouco. dentro daquilo que a indústria permitia, e eu abri uma consultoria, entendeu? Que era 2020, que é ainda 2020 Visão Consultiva. Então, Tá. alguns médicos, naquela época, Ricardo, 2008, 2009, era palpite. Eu não consigo nem te falar que era uma consultoria de fato. Peço perdão aos meus primeiros clientes, sabe? Mas era aquela coisa assim, lembro de uma clínica que eu cheguei na região norte, por exemplo, que a mesma menina que pegava no dinheiro, pegava no colírio. Sabe aquelas toques básicos de boas práticas? E isso foi me cadenciando e me habilitando para observar padrões bons de comportamento e de gestão. E aí, só depois de tudo isso, de ter atendido algumas dezenas de clientes, é que eu achei um curso que me complementaria nisso, que foi o Gestão em Saúde pela FGV. Tá, não, mas peraí. Aí você estava nesse momento, aí como é que é essa passagem lá pelo CBV? Você sai da indústria e vai para lá ou você fala com o Marcos e aí ele te puxa? Não, eu saí da indústria em 2012 e aí fui comunicar que eu estava disponível beleza. no mercado, né? Mas não fui com essa intenção. Fui para avisar e me despedir, que talvez fosse um ciclo ali que estava fechando, né? E ele me abre um novo ciclo e me dá uma visão do que ele imaginava que eu tinha uma habilidade, que era trabalhar com gestão. Fiquei lá alguns meses. Depois, Ricardo, eu retorno para a indústria para trabalhar na Zeiss e na Bosch, mas aí já me dividindo com essas consultorias, sabe? O disruptivo foi a Perfeito. experiência de gestão lá. E aí, até então, apenas com a qualificação em direito, com a bagagem comercial e com a especialização em direito médico. A organização de Tá. protocolos, das melhores práticas, isso já estava tudo valendo. E aí, depois dessas consultorias e da experiência nas AIS e na Bausch, que me deram muita liberdade para atuar nisso e para opinar nisso também, é que vem a necessidade do MBA da GV. Tá. E esses momentos todos aí, questão de grana. Você estava num posicionamento na indústria, provavelmente com maior relevância, já estava com um salário mais alto, e aí aquilo ali não devia estar te completando, você não devia estar tão feliz. Foi buscar outros caminhos. Essas transições aí, você conseguiu sempre equilibrar ou comprou o risco? Ricardo, viver é risco, né? Acordar e estar aqui com você, falar com você aqui é um imenso risco, sobretudo. Cara, sempre corri risco. Para mim, o risco é uma coisa, talvez, nem sei se vai soar bem isso, mas para mim é tranquilo. Para mim, risco é isso, são escolhas. E toda vez que eu faço uma escolha, eu fiz todas as outras renúncias que eram possíveis, né, de ser feitas. Então, eu observei o movimento. Quando eu vi os fundos consolidadores chegando e que olhei para os mercados, para os segmentos, que isso já tinha acontecido na educação, já tinha acontecido na área da saúde com as farmácias, a Casa do Pão de Queijo, Alphaville, todas as coisas que foram consolidadas antes, eu falei, a saúde é conservadora, mas ela não vai conseguir parar esse rolo compressor. E você que é um menino da praia, sabe que quando a onda vem e ela é alta, você tem duas opções. Vamos dizer três. A terceira é mais traumática. A primeira é se abaixar e deixar ela passar, né? Correr o risco ali de um pequeno caixote, mas sabendo conscientemente aquela... Veja que eu sou de Goiás, mas entendo um pouquinho de onda. Quando ela chegar bem pertinho de você, se abaixa, ela bate e vai embora. A segunda é como você, um hábil surfista, de surfar na onda. E a terceira, que é a mais ignorante de todas, é levantar o peito e dizer, essa onda eu mato no peito, essa não passa de mim. Eu sempre escolhi o movimento das ondas, me abaixei várias vezes, e nessa de consolidação, falei, cara, eu vou surfar nisso, vou aprender e vou tentar me habilitar, porque acho que tem alguma experiência, alguma colaboração para dar, adquirida aí na indústria e nas minhas experiências de consultorias. Nessa época, Ricardo, eu já tinha feito consultorias em mais de 30 clínicas e hospitais, então tinha uma certa bagagem e aí consegui conciliar. O Mauri tinha sido meu chefe na Alcon em várias ocasiões, mas nunca de uma hierarquia direta, né? O Mauri, presidente, enfim, outra esfera, eu estava na área comercial, então ele era chefe do chefe do chefe do meu chefe, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com a Mauri na época HO Brasil, depois virou Opt. Quando eu fiz essa interpretação de movimento que estava sendo no mercado, eu falei, é um risco abrir mão de uma carreira talvez consolidada e que eu poderia ter dado sequência. Nessa época eu estava nas AIS, construí grandes amigos lá, um abraço para todo mundo das AIS, e foi uma renúncia dolorida de fazer, abrir mão das AIS naquele momento para mergulhar
de vez nesse mercado aí da consolidação, na época o HO Brasil, Pátria, hoje o Opt. E essa tua passagem no CBV com o Dr. Marco, com certeza abriu também teu olho e influenciou todo esse processo que estava acontecendo, esse contato, esse momento que ele, ou não era uma conversa que vocês tinham nesse período? Total, Ricardo. Eu acho que as coisas estão concatenadas, sabe? Nós somos o resultado de todas as experiências que a gente tem e é uma ingratidão muito grande não reconhecer o quanto essas pessoas, lugares e instituições colaboraram para a minha formação. De verdade, Ricardo, olho no olho, tem muito mais mérito dessas pessoas e dessas empresas do que meu. Eu fui apenas um observador que fui colocando esses cases numa grande mochila e hoje, sei lá, depois de ter passado depois com o fundo, conheci outros tantos ativos, quando a gente vai para um departamento de lente de contato e um modelo que deu certo em Manaus, no interior de São Paulo, no interior de Minas e no Rio Grande do Sul, eu vou sentar com um cara do Mato Grosso e dizer, olha, esse modelo deu certo em todas as regiões. Tudo bem que tem as nuances do seu mercado, mas esse modelo, essa metodologia está consolidada. Então, hoje é uma bagagem cheia de boas e más práticas, que a gente olha para ela e aprende, sabe? Tem muito pouco de inovação, tem muito de aprendizado e de bagagem mesmo. Então, tem muito, sim, da experiência do CBV, tem muito da experiência da Alcon, da Zeiss, da Bausch e de todas as clínicas que pela 2020 eu consegui passar. E o nome é bom, hein, Ricardo? 2020 Visão Consultiva. Só os oftalmologistas vão entender. E meus clientes eram só os oftalmologistas. Eu não queria criar uma empresa para prestar serviço para plástico, otorrino. Pô, mal conheço oftalmologia, eu falei, vou criar um nome aqui que só os oftalmos vão poder entender. E aí consegui trabalhar com vários ativos, várias clínicas. Foi uma experiência bem legal. O nome é ótimo mesmo. E outra aqui, deixa eu deixar claro para você, vai ficar aberto aqui. Eu tenho hoje dado muita aula para as ligas de oftalmologia, e aí eu falo muito de tese de consolidação, né? E vou usar o teu exemplo aí da Onda, então você pode ter certeza que ele será cooptado, tá? E com muita sinceridade, tá? E utilizado em diversas aulas a partir de então, hein? Ricardo, o conhecimento só vale se for dividido, cara. Se for para ficar com a gente, ainda os exemplos mais esdrúxulos desse pobre goiano aqui, fica à vontade para usar, cara. Pô, não, adorei. Muito bom, muito didático. Excelente. Tá, tudo bem. E aí, Pátria, quanto tempo você fica lá com a Mauri? A Mauri diga de passagem, né? Porque a Mauri, como você já falou, quando ele passou aqui, ele falou que era um super campeão de vendas, né? Diferente do que você falou aí da tua trajetória, né? O cara gostava de botar troféu na parede, né? Por isso ele virou presidente e meu voo foi tão baixo, entendeu? E a indústria super meritocrática, né, que tem que ser super pragmática, ele alçou voos com todo o merecimento. E é verdade, cara, o Mauri é um grande campeão de vendas e um grande campeão de pessoas. Ele tem as duas habilidades muito, muito desenvolvidas. Mas me diz, como é que foram os teus anos de Pátria? Você fica lá quanto tempo? Eu fico pouco mais de um ano, mas talvez tenha sido... Você fica no início da tese, né? Cara, o Amaury vai lembrar disso, né? Quando eu entrei, era uma sala ainda lá no prédio do Pátria e a gente sentava todos ao redor da mesma mesa. Éramos, naquela ocasião, 4 ou 5 pessoas, né? Hoje a holding, sei lá, só a holding deve ter mais de 20 pessoas, mas com muito prazer eu fiz parte lá do início, sim, da tese. Acho que colaborei, fiquei lá muito tempo. Mas aí, Ricardo, por Goiânia, naquela época não tem nenhum ativo que era dentre as prioridades para o Pátria, e eu sou, como te falei, um goiano do pé rachado, resisti bravamente morando aqui, houve um sacrifício muito pessoal da vida. Eu tinha que sair de Goiânia no primeiro voo da madrugada e voltava no último da sexta ou do sábado. Então, foi um ano de muito trabalho, o ano que eu mais aprendi em toda a minha trajetória, toda. Se juntar tudo que eu aprendi, eu acho que eu não aprendi tanto concentrado nesse ano, né? Com contato com ativos, com uma base super técnica de tomada de decisão. Um fundo é, por essência, um núcleo de inteligência compartilhada super avançado, onde quase nada é enviesado e tudo passa por uma matriz muito técnica de decisões. Foi uma grande escola, mas aí do lado pessoal eu precisava dar uma reoxigenada e aí por isso que pouco tempo, mas um tempo muito intenso. Nesse pouco mais de um ano eu me doei integralmente, aprendi muito, muito, muito mesmo. Sou muito grato
e talvez, sabe aquela acelerada da carreira ou aquele sprint que a carreira dá, esse pouco mais de um ano lá me credenciou naquilo que eu precisava fazer a partir de então. Lá eu E fiquei, aí, Ricardo, cuidando da parte de novos negócios, né? Porque o Mauri como CEO, tinha um CFO na época, o Diego, que cuidava da parte financeira, o Molina cuidava de M&A, tinha a Patrícia da parte jurídica, e aí por essa interlocução e por todos esses anos vividos no oftalmo, a gente fazia essa parte de novos negócios, tanto na chegada dos novos ativos, das novas empresas, como encontrar esses padrões e dividir as riquezas que cada uma dessas empresas tinham, como acelerar, né, os lucros, as boas práticas e tentar criar um nivelamento básico entre elas, respeitando as diferenças que elas tinham umas das outras, né? E aí vocês podem ver que ele é uma pessoa completamente indiferente no mercado, né? Que ele não conhece nada, e aí ele vem com todo esse papinho para cima de mim, né? É um amigo, eu posso falar isso, é um pilantra, né? Porque ele fica aí com essa humildade toda dele, e aí omitindo as informações que a gente tem que ficar aqui puxando dele para ele soltar toda essa qualidade que ele tem aqui para dividir com a gente, tá? Me diz um negócio, Andrezão. Aí vamos para uma outra seara aqui, de certa forma, mais pessoal tua. Família no meio disso tudo. Você chegou a ficar casado com a mãe da tua filha? Como é que foi esse momento, essa divisão aí, desse trabalho em tudo que é lugar pelo Brasil, contato com a filha? Como é que foi isso? Não, Ricardo, não fiquei. Minha filha vai fazer 20 anos, né? Tem 19 anos, eu tenho 7 anos de casado. Quando minha filha nasceu, eu morava em Rio Preto. E aí, logo depois, nos primeiros meses, ela voltou para Goiânia, né? E aí eu fazia um bate-volta, fazia faculdade, então eu saía da faculdade sexta-feira, 11 horas da noite, de São José do Rio Preto a Goiânia, são 500 quilômetros cravados, a BR-153. Pista simples. Eu saía da aula 11 da noite, chegava em Goiânia 3h30, 4 da manhã, ficava o sábado, o domingo almoçava e voltava para Rio Preto. E aí eu falei, putz, não vai dar para ficar tão longe, né? E na época a Alcon foi super generosa, cara. Me fez uma transferência de volta para Goiânia, né? E aí já tinha passado por tantas outras funções e estados, e faz uma volta para Goiânia só por conta de um problema ou de um dilema de ordem totalmente pessoal que a indústria poderia ter sido indiferente, né? E foi muito compreensiva, muito humana, me fazendo retornar. E aí uma experiência legal, Ricardo, que depois de tantos anos na cirúrgica e tal, eu vivi uns 6 meses na farma de novo, sabe? Um exercício diferente, depois de ter tido experiências, inclusive em algumas funções assim, com outro espectro, né? E aí voltei a ser propagandista de colírios durante 6 meses, até que tivesse uma nova oportunidade na cirúrgica ou na gestão, enfim. Mas foi isso, minha filha sempre ao meu lado, meu grande amor, Adriele, um beijão para ela, mas tive esse relacionamento com a mãe dela, né, que veio esse grande presente da minha vida, e só casei muitos anos depois. Então, uma filha de 19, mas casado só há 7 do meu casamento com a Maria Efigênia, não temos filhos. E aí sua esposa também veio da oftalmologia. Vocês se conheceram Cara, aí no Ricardo, meio da oftalmologia ou não? Olha que sina, Ricardo. A gente mora, como eu te falei, eu moro no mesmo bairro, que eu moro desde 79, 80. Existe uma diferença de idade considerável minha para minha esposa, eu sou mais velho que ela, 8 anos, então eu lembro dela criança no mesmo bairro. Só que pela diferença de idade, sei lá, imagina eu com 18 conversando com ela com 10. Não tinha liga, né? Mas achava ela bonitinha, cara. Talvez nos dias atuais nem poderia falar isso, né? Enfim, passaram-se os anos, Ricardo. A gente se reencontra, cara, que curioso, na indústria. Eu na Alpa, na época, trabalhava nessa área das lentes premium, e ela como representante da Genon. E, pô, você não é aquela menina lá do bairro, a gente se reencontrou e se reconectou. Já nos conhecíamos há muitos anos de vista, sim, pelo mesmo bairro, mas agora nos reencontramos na oftalmologia. Olha que a oftalmologia me dá esse presente ainda, né? Então são muitos ganhos e muitos conhecimentos no oftalmo, da qual eu sou muito grato mesmo. Não, muito bacana, interessante. Eu estava, na verdade,
curioso aqui para saber se vocês tinham se encontrado fora da oftalmologia, sem nada a ver, entendeu? Até que tem, né? Até que tem aí o contato de vocês aí de vida, né? Uma conexão aí maior, e foram aí se juntar depois dessa história toda. Bacana, super interessante. Fomos concorrentes durante muito tempo, Ricardo. Não, eu já tô aqui, ó. Olha aqui, esse episódio aqui vai bombar, que eu já sei disso. Então, assim, olha, eu vou deixar meu e-mail embaixo, que a indústria pode me procurar depois, tá? O André tá abrindo aqui uma oportunidade nova para o canal aqui, tá? Então, assim, a área toda de comercial é Dr. Ricardo que faz também, tá? Então, vocês podem me mandar um e-mail que eu vou ficar muito grato para vocês, tá? Bacana, Ricardo, boa sacada. E vamos lá. Depois dessa passagem do Pátria, você sai deles, e aí como é que tem aí a conexão, aí o momento com o saudoso aí, Dr. Mário Ursulino, como é que aparece aí essa pessoa aí iluminada, e infelizmente não pôde participar aqui do canal, mas aqui fica uma singela homenagem que eu acho que toda a oftalmologia brasileira deve muito a ele, pela pessoa diferenciada que era. Conta um pouquinho aí para a gente como é que foi esse privilégio aí de ter dividido e compartilhado um pouquinho aí da vida desse exímio oftalmologista e ser humano. Então, vou deixar o seu parêntese aberto aí e irretocável tudo que você falou, doutor Mário, mas antes para explicar que na linha do tempo, quando eu decidi sair do HO Brasil, do Pátria naquela época, eu queria me reconectar à Goiânia, né, as minhas raízes, e aí consegui fechar um contrato de gestão de 1 ano e meio com um ativo aqui em Goiânia, clínica de porte médio. E aí o Dr. Mário ficou sabendo que eu saí do Pátria e me procurou. A gente tem uma amizade tínhamos, né, uma amizade até então de mais de 20 anos. Eu ainda era representante quando o convidei para vir dar aula, ainda pela Alco aqui em Goiânia algumas vezes. E foi uma conexão, posso te dizer assim, Ricardo, sem ser piegas, de alma, sabe? A gente desenvolveu uma grande amizade. O Dr. Mário é um sujeito muito tímido e de poucas relações, e eu tenho a honra de ter recebido inúmeras ligações dele ao longo desses 20 anos para a gente falar da vida. E aí trocava uma empresa de presidente, de gerente, a gente discutia. A gente criou uma amizade muito forte. E ele me convidou para ir até Aracaju. Eu já conhecia o Hospital de Olhos de Sergipe, já o admirava, né? O Dr. Mário já tinha presidido a SBAL, e como você falou, foi um dos ícones da oftalmologia, e eu posso dizer que tal qual, ou talvez mais do que ícone na oftalmologia, foi um icônico ser humano, sabe, Ricardo? Ser humano que construiu, que foi disruptivo e que, enfim, a obra dele está aí, o legado dele está para todo mundo apreciar. A SBAL fez uma bela homenagem para ele no ano passado, acho que super justa. Quando eu cheguei no Hospital de Olhos de Sergipe, o Dr. Mário falou: André, eu decidi que eu não ia vender, tinha uma possibilidade de venda na época, mas eu queria ter você como sócio. E eu não imaginava como isso poderia acontecer, porque eu estava no movimento de voltar para Goiânia, sabe, Ricardo? E o convite que ele me fazia era para me dividir de novo. Era meio contra o meu propósito à época. E expus isso para ele de maneira muito transparente, e ele falou: te entendo, mas não aceito o seu não. E esse tipo de colocação, Ricardo, me deixa instigado, quando alguém tem coragem de correr o risco de dizer isso, sabe? E falei: corajoso, Dr. Mário, meu amigo, dizer isso para mim. Ele falou: não, cara, você não vai dizer não para mim. Eu preciso da sua ajuda, confio em você, a gente vai construir. E aí foi disruptivo para mim a proposta que ele me fez de sociedade à época. A gente criou vários indicadores lá, e para reverter tudo isso em ações na linha do tempo, e a gente construiu juntos um planejamento que, graças a Deus, antes dele partir, ele teve a honra e a alegria de ver tudo isso cristalizado, né? Então, eu me tornei sócio gestor do Hospital de Olhos de Sergipe logo depois que eu saí do Pátria. E eu me dividi entre Goiânia e Sergipe até então, só no Hospital de Olhos de Sergipe. E aí depois, lamentavelmente, ele foi acometido por uma doença, enfim, teve um tratamento, sofreu bastante, mas teve tempo hábil de fazer toda a sucessão, tanto da parte de produção dos filhos, quanto da parte sucessória mesmo, da governança corporativa que precisava estabelecer. Fica, Ricardo, um aprendizado e uma saudade que não se apaga do meu grande,
saudoso amigo, Dr. Mário Ursulino. Colaborou muito para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, e acho que deixou um legado para a oftalmologia como poucos. Porque os legados da oftalmologia, Ricardo, são quase todos muito técnicos, de técnica cirúrgica ou de entidade de classe. O legado que ele deixou foi um legado de que a galera tem uma área aqui do lado, que é uma ciência, que é a gestão, que tem uma matriz técnica igual à oftalmologia. Ele diz isso para mim, André, eu fico encabulado de ver o oftalmologista que estuda, faz 6 anos de medicina, 3 de residência, mais 2 de fellow, para tomar uma decisão se a incisão vai ser biplanar ou triplanar, se ela vai ser clear cornea ou escleral, baseado em toda essa evidência e esse estudo. E quando vai gerir o negócio, vai pelo empirismo, pelo que ele acha. Ele queria, desde que ele presidiu a SBAL, e por isso ele fez a revista para que o conhecimento chegasse até todo mundo, que a base fosse tão técnica quanto. Assim como eu não posso, mesmo estando na oftalmologia, entendendo alguma coisa, eu sou um leigo da oftalmologia, tecnicamente falando. Eu não posso prescrever algo para DMRI, e jamais farei isso. Apesar de ter visto como se prescreve, quais são os achados clínicos para identificar se ela é seca ou não, exudativa ou não. Isso pouco importa, isso é janela, isso é orelhada. Outra coisa é sentar no banco da escola, acumular experiência para tomar decisões. E o Dr. Mário foi inovador quando ele indica que um gestor tem que ter essa base. Mesmo ele tendo um conhecimento razoável, dizia, André, não estudei para isso, não tenho bagagem para isso, preciso de um sócio gestor. Ele inovou a minha carreira, Ricardo. Eu não tinha pensado ainda na possibilidade de fazer gestão, que era uma coisa que eu já estava fazendo, mas figurando como sócio de um ativo. E foi assim que faz talvez a minha grande guinada, né? De representante e propagandista a sócio de um hospital. Eu faço um corte aqui para agradecer ao Dr. Mário e todos que colaboraram nesse processo. De novo, tem o dedo e tem a colaboração de todo mundo, mas o Dr. Mário coroa tudo isso com a inteligência acima da média que lhe cabia e essa sensibilidade das coisas. Ele anteviu esse movimento que aconteceria. E aí, depois disso, você vai contar aqui para mim como é que você se associa, se junta aí do Grupo Ver aí em Goiânia. E aí eu vou citar o que meu nobre amigo André não me permite falar, mas como mais uma vez o canal é meu, eu vou falar. André tem a 3ª tese de investimento brasileira na oftalmologia, que é uma tese sem saída e é uma tese que aglutina os oftalmologistas em boas práticas de gestão, tentando ter um grupo mais forte para conseguir utilizar tudo isso que ele estava mostrando aí para a gente, que o doutor Mário aí trouxe esse insight aí para ele, e toda essa bagagem que ele conseguiu conquistar aí durante esses vários anos aí, que ele passou aí para a gente aí nessa última hora de conversa, para tornar e criar um grupo de oftalmologistas possíveis dentro desse mercado todo que a gente está construindo. Como é que foi aí esse encontro com o Ver, esse casamento aí com o Hospital de Olhos de Sergipe, esse grupo todo aí que você está aí gerindo, com certeza, junto com maravilhosos profissionais e médicos aí que você tem aí por trás aí de você, ou do seu lado, fazendo com que vocês hoje, a meu ver, tenham sim uma real tese de investimento super interessante, super bem estruturada, super forte, apesar de todas as suas dúvidas. Ricardo, eu não vou discutir com você, porque primeiro você é o dono do canal, como você falou, e depois que sobre ao meu ver, né? Então, quando um oftalmologista diz ao meu ver, e ele é doutor em visão, quem sou eu para desconstruir o seu conceito? Mas vamos na raiz da semântica aí, né? Investimento, a gente polui muito essa palavra, né? Nós estamos aqui fazendo um investimento, né, Ricardo? De tempo, de energia. Olhando por essa perspectiva, sim, pode ser um investimento. Eu me encontro com o Ver, na pessoa da doutora Márcia Toledo, apesar de ter lá grandes amigos também, de longa data, que eu visitava ainda como fornecedor, né, Alcon, Bausch, Zeiss. A doutora Márcia Toledo também está convidada. Quando eu estive em Goiânia, eu convidei e depois a gente não conectou. Você não me conectou ela, hein? Desculpa te interromper.
Vamos, vamos. Ela tem muito para contar. Tem uma história linda, cara. Uma formação lá no Barraquê, uma pessoa de muita visão. Hoje lidera várias entidades de classe. Me orgulho muito da amizade. Doutora Márcia tem uma visão, assim como os meus outros colegas médicos e chefes que a gente falou aqui anteriormente. Ela tinha uma visão de que, André, vai dar certo de você fazer a mesma coisa que você fez em Sergipe com a gente. Doutora Márcia, o Hospital de Olhos de Sergipe tinha um dono, que era o doutor Mário. A gente sentou na mesa e foi fácil. O ver são 40 sócios, como é que nós vamos construir isso? Isso é impossível. Ricardo, você sabe que eu descobri, né? E a doutora Márcia até me ajudou a ter esse insight. Eu sou um pouco pessimista mesmo, sabe, cara? Talvez um realista exagerado. Eu sempre olho para as coisas e falo, isso não vai dar certo. Mas não deixo de dar todo o meu melhor. Mas sempre fico, talvez, calibrando a expectativa para baixo, sabe? Vou fazer o melhor, mas não vai dar certo. Falei para ela, falou, André, vai dar certo. Falei, vai dar, são muitos sócios. E ela é uma especialista em costura, e ela costurou super bem, a gente conseguiu construir um modelo, ficamos lá durante um ano como contratado, criamos os indicadores, ao final desse ano conseguimos entregar os indicadores, na época eles queriam fazer uma rede, mas as condições não eram as melhores, a gente tinha um trabalho de base forte para ser feito, fizemos esse trabalho de base. E aí, tal qual como fizemos em Sergipe de uma expansão orgânica, fizemos também no VER, criando hoje a Rede VER, que são 11 unidades, mais as unidades de Sergipe, né? Aprendendo, Ricardo, com o que o fundo nos ensinou e a indústria, a gente consegue, já que não somos um fundo consolidador, não estamos comprando ativos, estamos apenas reunindo boas práticas. Vamos lá. Talvez, isoladamente, essas empresas, o Hospital de Olhos de Sergipe e VER, não conseguiriam pagar um melhor tributarista do Brasil, um bom tributarista, mas elas juntas conseguem comprar ou pedir uma tese de um tributarista e dividir o custo, porque são empresas que vivem os mesmos dilemas, têm os mesmos fornecedores, têm as mesmas dores. E a gente criou um centro de serviço compartilhado estratégico. Como falar com a operadora, como falar com os fornecedores, como nos posicionar no mercado, isso está alinhado estrategicamente, mesmo estando a mais de 2.500 quilômetros um do outro. Um no estado de Sergipe e um no estado de Goiás. Mas há um alinhamento. Isso é difícil? Não. A Alcon, a ZAIS visita o médico no Rio Grande do Sul e em Manaus e é a mesma empresa. A distância geográfica não impossibilita alinhamentos estratégicos e modelos de trabalho. Estão aí todas as teses para comprovar isso. Então, a gente criou duas esferas. Uma esfera de centro de serviço compartilhado estratégico e de gestão, onde a gente troca essas boas práticas, projetos que começam bem em Sergipe são tombados para o VER, projetos que começam bem no VER e são tombados para Sergipe. E aí, dentro de cada região, um centro de serviço compartilhado mais pragmático, mais hands-on mesmo, sabe? Com a mão na massa. Então, um centro de serviços compartilhados em Sergipe e um em Goiânia que trata de contabilidade, de financeiro, de marketing, a gente tem um alinhamento estratégico. Então, o que acontece? Aquilo que é mais operacional está centralizado por estado ou por região, né? Já que o VER já não estamos mais só no estado de Goiás, temos uma unidade no interior de São Paulo. E esse mesmo centro tem lá em Sergipe. Então, a gente comunga aquilo que pode comungar, divide tudo, absolutamente tudo. A gente, por coincidência, tem o mesmo RP, o mesmo programa. Então, vários projetos nascem simultaneamente e a gente consegue melhorar um projeto de um com o outro. Então, hoje a gente tem um alinhamento que é estratégico. Nós podemos ser interpretados como grupo econômico, sim, porque eu estou nos dois contratos sociais como sócio. E pode ser interpretado assim. Não estou tendo aqui a audácia técnica de dizer que somos um grupo econômico. Sim. Pode ser interpretado porque tem um sócio comum. E a gente se aproveita disso para fazer uma gestão compartilhada. Então, vamos lá. Projeto de gestão de crônicos, nasce em Sergipe, a gente aproveita em Goiânia. Um projeto de melhoria da orientação cirúrgica, nasce em Goiânia, a gente aproveita em Sergipe. Então, é um canal aberto, onde esses gestores se falam semanalmente e a gente tem apresentação de resultados e indicadores muito parecidos, respeitando as nuances de cada estado e de cada negócio, mas aproveitando aquilo de inteligência compartilhada, que eu acredito muito nisso, né? E aí agora eu retomo lá o meu primeiro prêmio que eu ganhei na indústria, que era de articular as pessoas e os projetos para um objetivo comum. Se eu fizer um corte, Ricardo, eu acho que é muito parecido, sabe? Hoje é engajar pessoas no mesmo rumo. Então, que a indústria não me ouça, Ricardo, mas os nossos gestores hoje do VER Hospital de Olhos, do Hospital de Olhos de Sergipe,
Hoje eles vão por uma multinacional dessa com muita facilidade, estão prontos, são pessoas absolutamente capacitadas e que desenvolveram muito. Olha, eu tenho ótimos exemplos assim, marcantes da minha vida do que esses gestores que me acompanham, que não estão abaixo de mim, que não estão ao meu lado. Eles estão comigo, entendeu? Não há uma hierarquia, a nossa matriz é muito matricial, é muito ao lado, a responsabilidade dividida. E hoje a gente tem, Ricardo, ancorando no que você falou como uma tese, onde eu já refuto, que acho que não é, mas tudo bem, partindo desse princípio de investimento é isso, mas a gente, a nossa, se fosse tese, é uma tese de perenidade, porque a tarefa de casa, Ricardo, para quem quer ser vendido, e tem aí duas teses compradoras no mercado, tem mais, mas na oftalmologia tem duas que sobressaem, que é a Opt e a Visuan, né, Pátria e XP, que são ótimas teses de pessoas de conduta ilibada, propósitos bacana, mas tem aquele que não quer se conectar. E não querer se conectar não pode deixar em prejuízo. A tarefa de casa para quem quer ser vendido, ter o seu EBITDA acelerado, o seu valuation valorizado, talvez até meio que redundante aqui, mas isso, o seu valor de mercado hipertrofiado, a tarefa de casa é a mesma para aquele que não quer ser vendido, para aquele que quer só melhorar suas práticas. Então, meio que a gente faz que a tarefa de casa é a mesma e a nossa tese é uma tese de perenidade. Vou chamar de heróis da resistência, aqueles que não querem matar a onda no peito e que querem tentar surfar, mas na própria prancha. Para sempre? Sim. Claro que não. André, você tem certeza de que essa tese fica de pé durante quanto tempo? Eu não tenho certeza de nada. Eu tenho certeza que nesse momento é o melhor caminho para a gente profissionalizar a gestão, aprendendo lá com o conhecimento do Dr. Mário, criando uma matriz técnica de gestão. Na época da pandemia, por exemplo, Ricardo, para dar um dado para você, a gente criou um comitê de crise de todos os gestores financeiros, de todas as unidades. Todo dia a gente fazia uma reunião de emergência tentando segurar o caixa. Isso foi muito proveitoso e criou uma cumplicidade muito grande entre esses ativos, sabe? Entre o Hospital de Olhos de Sergipe e o Ver Hospital de Olhos. Criou uma conexão forte que a gente segue dividindo com essas empresas. Acredito muito nisso, Ricardo. André, um dia vocês podem ser vendidos? Cara, eu acho que é muita pretensão dizer que não ou que sim. A gente não está fazendo isso para ser vendido. A gente está fazendo para ser reconhecido. Primeiro, pelos nossos clientes. Temos muitas falhas. Há muito mais para fazer do que foi feito. Mas, de novo, o caminho para quem quer ser vendido ou para quem quer simplesmente profissionalizar ou ser valorizado no mercado, a tarefa de casa é a mesma. A gente decidiu fazer a mesma tarefa e deixar que o futuro responda para nós mesmos qual será o destino. Porque há uma máxima das learning organizations, das empresas que aprendem, que elas têm que se adaptar na linha do tempo. Então, decidir o que vai ser feito com o Hospital de Olhos de Sergipe ou com o Ver hoje, decidir o que vai ser daqui a 10 anos é muita pretensão. A gente quer fazer o melhor nesse caminho que nós estamos percorrendo hoje. Muito, muito bom, pô. Isso aqui já virou um corte pronto já, pô. Já deixou aqui, já vou ficar já maravilhoso, adorei. Me diz o negócio. Caminhando aí para o nosso desfecho, estamos gravando num domingo, que dia é hoje? 24 de abril, tá? Para te liberar aí para casa, para tua esposa. Como é que está o caminho aí do encontro entre esse equilíbrio de vida, de trabalho, essa palavra aí de inglês que a gente usa hoje, que é o work-life balance? Como é que tá isso daí na tua cabeça, essa busca que eu acho que dentro de tudo que a gente conversou e o que eu venho tentando trazer aqui no canal é o meu foco, é a minha meta, tá? Então, tudo que a gente traz aqui de conteúdo, de história, de passagens, de empresas, como você bem disse, o que vale são as pessoas, o que vale é como é que está a nossa jornada. Como é que está isso daí para você desenhado hoje? Ricardo, eu não quero fugir dessa pergunta, mas é tudo uma questão de perspectiva. Acho que se perguntar para os meus sócios das empresas, eles vão achar que eu deveria me dedicar um pouco mais. Se perguntar para minha família, eles acham que eu estou dedicando demais. E se perguntar para mim, eu vou falar, acho que os dois têm razão, porque todos os dois têm suas nobrezas e mereceriam um pouco mais de mim, apesar que acho que colaboro pouco, mas, enfim, se estão pedindo um pouco mais de energia e presença. Ricardo, acho que Adorei a resposta, hein?
chegando perto de fazer aí 46 anos, cara, eu não imaginei que a minha carreira poderia tomar esse caminho, não planejei. Acho que as coisas aconteceram de maneira muito natural. A configuração familiar também, né? Casei meio tarde, enfim, para os padrões dos meus contemporâneos. Mas posso te garantir uma coisa, Ricardo, eu estou na luta desse equilíbrio. E confesso para você que eu mais erro do que acerto nesse equilíbrio, sabe? Porque as urgências do dia a dia nos capturam. E não dá para eu ficar isentão e ser muito pragmático do tipo, não, isso aqui passa do limite do equilíbrio que eu desenhei. E aí a minha luta pelo equilíbrio passa a ser um desafio diário, se não por hora, sabe? Em algum momento passa do limite as mensagens pelo horário, de vez em quando me vejo discutindo coisas sérias das empresas às 10h30, às 11h, não é respeitoso nem com o meu interlocutor e nem comigo mesmo, e muito menos com a minha família. Mas também, às vezes, me vejo num feriado tendo que fazer uma viagem para fazer uma prospecção ou para uma conversa, para acalmar um sócio, ou seja, qualquer problema, que também acho que não é o melhor momento. Acho que a gente tem que ter a noção de que quando passa do limite, escrever uma regra de equilíbrio e dizer que eu atingi muita pretensão, estou muito longe disso, até porque não sou exemplo para isso, muitas vezes passo do limite, mas acho que estou no caminho, estou buscando, aceito críticas, inclusive suas aí, me ajude a encontrar esse ponto de equilíbrio. Estou sempre procurando as duas bases aí, né, família e trabalho, para que façam esse feedback para mim, para que eu possa tomar as melhores decisões. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso aí tudo foi uma resposta enviesada para mim. Eu estou perturbando ele num domingo de manhã para ele estar gravando aqui comigo. Aí ele está falando isso, que era para ele estar com a esposa dele, e tem um mala do amigo dele que ficou enchendo o saco dele, que falou que só ia desistir quando ele gravasse, entendeu? É isso daí. Aí ele, de uma forma muito inteligente, muito educada, ele fica me alfinetando assim. Nada disso, Ricardo. Você sabe que é um prazer estar aqui com você, cara. De verdade, eu assisti, não vou te falar os 80, mas eu assisti a grande maioria dos episódios anteriores. Colaboraram muito para mim e, de antemão, quero te agradecer, viu, Ricardo? O prazer de estar aqui e o quanto você colabora, cara. Eu acho que o trabalho que você se propõe a fazer, que é o seu propósito, de ajudar os médicos que estão ou início de carreira ou já no meio da carreira, porque a gente tem que ter essa grandeza de, ao longo do trajeto, nos questionar e nos reinterpretar. Acho que o canal Fala Doutores se propõe a isso e faz isso muito bem. Você trouxe aqui ícones da oftalmologia, da parte técnica, da parte de gestão, da parte de inovação, e talvez seja o único canal que consegue concentrar isso. Negócio, parte técnica e vida, né? Pessoal, você está de parabéns e, para mim, não estou perdendo tempo, estou investindo um baita tempo aqui. Para mim é uma honra colaborar com esse canal. Parabéns, viu, Ricardo, pelo trabalho que você tem desenvolvido. Acho que os novos entrantes aí na oftalmologia, os estudantes, o pessoal das ligas, acadêmicos, precisavam se plugar mais nesse tipo de canal para ser bons concorrentes para nós, de um lado, ou se associar a nós nos nossos projetos, ou pelo menos não cometer os erros que a gente cometeu, Ricardo, lá no começo da carreira, como gestor ou como médico, por falta de conhecimento, né? Acho que o seu canal ancora todos esses assuntos e pode colaborar muito e, de fato, colabora muito com as pessoas para achar um prumo aí de carreira e de negócio. Muito legal. Agora pode acabar, pô. Vamos fechar aqui, esse elogio aqui, não precisa falar mais nada, pô. Só fazendo aqui um elogio aqui, que você estava colocando aqui, que eu sou um dos únicos canais que está tentando fazer isso. Eu estou tendo de uma forma mais abrangente, né? Eu tentei fazer isso na medicina e acabo trazendo muito a questão da gestão, que é algo que eu gosto mais e tenho familiaridade e contato com as pessoas, né? Mas a gente tem que elogiar também o trabalho lá do pessoal do Oftcast. Eles estão fazendo um trabalho muito bacana. Agora eles foram para o YouTube também. Então, eu assisto para caramba e acho os caras fenomenais. Estão fazendo um trabalho assim, muito, muito legal. Não sei se você já teve oportunidade de assistir. Se não tiver, pode assistir que os caras são muito bons. Estão com uma qualidade, conteúdo, clareza no discurso e forma de levar as entrevistas. Muito bacana. Bom, tá vendo como sempre aprendemos, Ricardo? Perdão aí pela ignorância, o pessoal do Oftcast não conhecia, mas tarefa de casa conhecerei hoje ainda, pode deixar.
Não. Pode conhecer. Nós estamos com uns episódios assim muito bacanas. O último episódio que eles fizeram com o Rafael, eles já tinham gravado com o Rafael Mendes anteriormente, fizeram agora, que eles faziam só podcast, né? E agora estão no YouTube também. Bacana, cara. Fenomenal, muito legal mesmo. Assim. E você me conhece, né? Sabe que não vejo essa questão como concorrência ou nada, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem gosto e tudo mais. Então, assim, faço aqui um elogio público a eles e sou inscrito e assíduo no acompanhamento aí do que eles estão constituindo. Só o nosso fechamento. Duas coisas. Primeiro, mas você pode responder a segunda. Primeiro, me dá uma indicação aí de livro para botar aí, tá? Que você esteja lendo, que você goste ou alguma coisa, tá? Se você conseguiu uma coisa correlacionada ao nosso meio, mas pode ser ficção, pode ser o que você quiser. E planejamento estratégico do André para os próximos 5 anos, grupo aí para os próximos 5 anos e o que você vê aí de mercado para a gente tentar poder uma batida aqui, perdão, pessoal, de mercado para a gente tentar fazer um desfecho aí dessa conversa que ficou aí maravilhosa. Vou ter que botar aí um fundo aí de suas músicas sertanejas preferidas aí para abrilhantar aí nossa conversa e te liberar aí para o seu domingo. Ô, Ricardo, para nós, cara, cabe a interpretação dos movimentos, né? A consolidação é fato e eu não indicaria gastar energia contra. Toda energia que você for levantar e qualquer um dos seus qualificados ouvintes for investir tempo, energia para ir contra isso, não vai contra. Ou adere ou cria o seu sistema, ou a sua lógica, a sua trajetória de profissionalização da gestão. Acho que esse é um eixo e um viés que a gente não pode admitir não ter para os próximos anos. Qualquer que seja o tamanho do seu negócio, clínica solitária, só sua, tem 2 sócios, tem 10 sócios, o caminho passa por uma profissionalização da gestão. Profissionalização de gestão, eu não estou dizendo para o cara tirar a esposa dele, que é a gestora, o irmão, e colocar alguém que é formado em administração, porque eu não sou, não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo uma base técnica de tomada de decisão, para quando for adquirir um equipamento, para quando for negociar com um plano de saúde, ter uma matriz técnica tal qual tem a matriz técnica para receitar um antibiótico e não um corticoide. Recorrer a conhecimento científico e comprovado para tomada de decisões. Acho que essa é a trilha inexorável que ninguém pode correr dela. Como será o mercado, Ricardo? Vai depender muito de onde deságua essas duas grandes teses, se elas se fundem, se elas são compradas por alguém de fora, se elas compram alguém de fora. Isso vai determinar muito a liderança, e a liderança sempre tem duas cargas. Uma carga que é ser o maior e ser o paradigma, e a segunda é de imprimir naqueles que estão seguindo por tamanho diferente um modelo. Acho que é uma baita responsabilidade que nós vamos ver nos próximos anos, dependendo do desdobramento dessas teses, se vai ter IPO, se vão ser compradas, mas eu acho que elas mudam, Ricardo. Depois que a lei foi assinada lá, em 2015 ou 2016, que abriu para o capital estrangeiro investir no Brasil, na área da saúde, porque era bloqueado, talvez quem assinou aquela lei não tivesse ideia de que aquilo mudaria para sempre o padrão de gestão dos ativos de saúde no Brasil. Acho que esse é o grande benefício. O que fazer com isso é uma grande outra questão, porque há muito para se descobrir, há muito mergulho interno nas instituições para melhoria. E determinar para onde vai antes de fazer esse deep dive, esse mergulho profundo dentro das instituições é pretensioso. Acho que eu não me coloco nesse lugar, não consigo fazer isso, minha visão é muito míope. Quero fazer o melhor que eu puder de planejamento estratégico para essas duas instituições, Hospital de Olhos do Sergipe e Ver Hospital de Olhos, para a gente usufruir nesse momento e melhorar. Veja que no meio da crise a gente cresceu organicamente. Por quê? Há uma organização interna e há um planejamento prévio feito. E aí surge a oportunidade e a gente aproveita a oportunidade. Isso que as instituições têm que fazer. Acredito muito nisso, sem a menor pretensão de dizer o que vai virar o mercado. Sabe, Ricardo? O mercado é muito dinâmico e na velocidade que as coisas estão caminhando, bom, com a inteligência artificial chegando, então, acho que muda todos os paradigmas, a oftalmologia vai ser fortemente afetada. E quando eu falo afetado, não é pejorativo, talvez se a gente conseguir modelar os nossos negócios para capitanear isso será uma baita oportunidade, né, de exatidão, de fazer o negócio chegar para mais gente de maneira mais acesso, exato. horizontalizada, de acesso, exatamente.
Então, acho que tudo isso é uma oportunidade, depende de como eu vou reagir a esses movimentos de mercado. Para ficar nessa página, Ricardo, eu estou relendo Sapiens. Cara, e é impossível progredir na leitura. Assim, você lê um capítulo e volta, porque cada capítulo é uma riqueza. E concomitante a isso, um livro do padre Júlio Lancelotti, sobre o amor ao próximo, cara, maravilhoso. Esse cara tem uma história de vida, para mim, né, de novo, na minha visão, admirável, que é aquele que se lança na miséria do outro para ajudar de maneira completamente despretensiosa. Estou vendo assim, para mim é uma crítica muito legal que ele faz. Eu estou acolhendo isso internamente, sabe? Aquilo que eu posso fazer, o pouco que eu posso fazer por aqueles vários miseráveis que passam pelo meu caminho, em todos os sentidos, cara. Eu não estou falando só economicamente, sim, sabe? Sim. Aqueles que, naquele momento, naquela situação, precisam de algo que eu tenho, e se eu der um pouco, eu não vou ficar mais pobre e o cara vai ficar mais rico. É uma dinâmica interessante. Então, acho que o propósito do Harari, que é essa conexão, esse ecossistema que precisa ser reinterpretado, se ele tiver pautado em enxergar o outro, não no egocentrismo exacerbado, eu acho que essas duas colunas podem coexistir muito bem e, coincidentemente, você me pediu eu estou fazendo duas, que é realmente as duas que estão acontecendo nesse momento. Andrezinho, maravilhoso, rapaz. Foi assim, espetacular, cara. Obrigado de verdade aí pelo teu tempo, por ter cedido aí esse teu domingo. Eu já tinha certeza que a conversa ia ser maravilhosa, espetacular, até por já ter tido diversas conversas parecidas com essa com você, e sempre foram super engrandecedoras para mim. Mais uma vez foi. Acho que consegui conhecer mais ainda do amigo. Te agradeço de verdade aí, te peço desculpa por ter insistido tanto em você participar, porque eu sabia que você tinha tanto conteúdo e ia acrescentar como um fenômeno que você é aí dentro do mercado oftalmológico, tá? E, de verdade, obrigado aí pelo teu tempo, parabéns pela pessoa que você é e por tudo que você está contribuindo aí para o nosso mercado. Ricardo, mais uma vez, obrigado, me enriquece muito a convivência contigo, já te elogiei em outras ocasiões e para outras pessoas. Acho que esse propósito que você levanta é um propósito que enobrece muito a oftalmologia, porque dá para a sociedade muito além de uma acuidade visual boa, sabe? Acho que a acuidade visual dos negócios e da carreira que você se propõe a ajudar é muito, muito interessante esse trabalho que você se propõe a fazer. Muito obrigado, foi um prazer. Perdoe pelos excessos, mas é só uma vida comum mesmo. Neguei várias vezes porque acho que é comum demais para dividir, mas enfim, isso é um amigo e falei que faria por você como fiz mesmo. Não é minha praia, então aqui todos os perdões possíveis pelas gafes e pela informalidade às vezes adotada, mas não é minha praia, cara. Não estou num ambiente confortável para mim, mas estou pela nossa amizade e reitero isso. André, Um abraço, abração, cara. Vai com Deus. Tchau, tchau. Ficou ótimo. Boa semana. Tchau.